Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe jovens que acompanham esse programa aqui pelo canal da Super Raça. Eu me sinto honrado em poder estar aqui com vocês mais uma vez e é um grande privilégio participar desse trabalho. Eu tenho visto como que o Jonatas, irmão Gabriel, a equipe da Super Raça inteira como um todo tem se dedicado nesse trabalho. E tudo aquilo que fazemos para Deus, não fazemos pela recompensa, fazemos por amor, mas sem dúvida alguma grande é o nosso galardão. Não existe forma melhor do que gastarmos nossa energia, nosso tempo, do que com as coisas de Deus. A própria Escritura diz que o jovem ele cuida das coisas do Senhor. Isso porque na nossa mocidade nós temos mais tempo disponível, menos responsabilidade para ocupar nossas mentes. Então é um tempo ideal para nós dedicarmos para Deus. É uma época de muita criatividade, nós temos desejo de participar de projetos, de coisas grandes, coisas especiais. E nós temos que canalizar isso para o reino de Deus, fazer algo para Deus. Afinal, durante toda a eternidade, do que nós vamos se lembrar da vida aqui na Terra? Das coisas que fizemos para Deus. Existem coisas que fazemos na vida que estão inseridas só dentro desse nosso contexto de tempo, entre nascimento e morte. Mas existem algumas coisas que nós fazemos na vida que ecoam para a eternidade, que vão para a eternidade. E isso são as coisas que fazemos para Deus. Então é muito importante dedicarmos a nossa vida aqui para fazermos coisas que vamos levar para a eternidade. Existem, claro, questões necessárias para a nossa vida aqui na Terra, como o trabalho, como o profissionalismo, faculdade, o curso técnico, ou seja, a profissão que você escolheu, isso tudo é importante, é necessário para a sua vida aqui na Terra. Mas existem coisas mais importantes ainda, que é as coisas que vão para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus então se encarrega das suas coisas e organiza elas na sua vida. Te dá tudo o que você precisa, te conduz no seu trabalho, no seu estudo, te dá inteligência, desde que você coloque em primeiro lugar as coisas de Deus. Amém? Então, vocês já me conhecem, com certeza, né? Já sabem como é que é o meu dom, como é que eu prego. E eu peço perdão porque eu só funciono se eu estiver bem à vontade, se eu estiver realmente tranquilo. E às vezes, naturalmente, eu fico tenso, né? Nós ficamos tensos porque é uma grande responsabilidade a palavra de Deus. Não existe nada mais sagrado sobre a face da terra do que essa Bíblia. Essa Bíblia é a palavra do próprio Deus, veio da boca de Deus. Embora é tão comum você achar uma Bíblia e está na mão de tantas pessoas, e parece que se torna às vezes algo comum, porque vemos tanto e é um livro que está na nossa prateleira, mas não podemos esquecer que essa Bíblia é o próprio Deus na forma de letra. Quando ela está inspirada, ela ressuscita mortos. Quando ela está inspirada, ela cura enfermos. Quando ela está inspirada, ela salva almas. Quando o Espírito Santo repousa sobre essa palavra, então Deus se manifesta. É o que tem de mais sagrado sobre a face da terra é a palavra de Deus. Então isso nos traz uma responsabilidade. Eu quero conversar com os irmãos hoje e nós termos um ritmo mesmo de conversa sobre o intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Existe na Bíblia o intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E esse intervalo é um tempo de teste, é um tempo de prova. É um tempo em que Deus permite que situações adversas aconteçam. Porque esse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa é o tempo em que Deus está te preparando para possuir aquilo que Ele te prometeu. Deus nunca vai te dar nada sem você estar preparado para receber aquilo, porque se Ele fizesse isso, Ele seria irresponsável. Mas para te animar e para te dar uma direção, Ele te dá uma promessa. Uma promessa é Deus falando algo do seu futuro, para manter o seu foco e o seu ênfase numa certa direção. Algo que Ele deseja para você, algo que Ele vai fazer por você. Mas antes que Ele possa realizar o que Ele prometeu, Ele precisa te colocar numa determinada trajetória. E essa trajetória, esse caminho que Deus te coloca, depois que Ele te faz a promessa, é o caminho que vai te direcionar ao cumprimento dela, mas é o caminho também que vai te preparar para administrar quando essa promessa for cumprida. Porque as promessas de Deus,
elas na Bíblia estão conectadas ao nosso posicionamento. E o nosso posicionamento está conectado ao nosso poder. E o poder sem o caráter é algo diabólico. Então, antes que Deus possa te posicionar e você ter o poder, você primeiro precisa ter o caráter para administrar esse poder. E nós temos isso em toda a Escritura. Mas eu quero chamar a atenção aqui para Deuteronômio capítulo 8. Então vamos ler junto, você pode me acompanhar ou me ouvir também, como você se sentir melhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus, ele traz para o povo de Israel uma promessa. Eles haviam ido para o Egito e o Egito ali, ele era para ser somente um momento de provisão no meio da fome, quando José libertou eles. Mas eles se adaptaram com o Egito, eles passaram a gostar de lá, se multiplicaram lá, desenvolveram o seu comércio lá. E eles começaram a criar raízes naquele lugar. E Deus tinha uma promessa feita para eles, porque eles eram da descendência de Abraão. Eles haviam nascido debaixo de uma promessa. A família na qual eles nasceram herdou uma promessa de Abraão, que era o seu antepassado. E o fato deles nascerem dentro daquela nação fazia com que eles estivessem identificados com aquela promessa que foi feita a Abraão. Da mesma maneira, como quando nós nascemos de novo, nós temos um novo nascimento, nós estamos identificados com uma promessa. Nós estamos identificados com os irmãos do livro de Atos, nós estamos identificados com Jesus, com Paulo, com o irmão Brana. E essas promessas nos alcançam também. E aquilo que era no natural lá, para nós agora é no espiritual. Lá era pelo nascimento natural, aqui é pelo nascimento espiritual. Por isso que Elias, a promessa de Malaquias 4 é que Elias viria primeiro e restauraria a fé dos pais aos filhos. Sabemos que isso se cumpriu no ministério de João Batista, na primeira vinda de Jesus, e dos filhos aos pais. Essa segunda parte nós sabemos que se cumpre na segunda vinda de Jesus, que é agora, o profeta Elias, antes do dia grande e terrível do Senhor, convertendo o coração dos filhos aos pais. Agora, essa filiação e essa paternidade não é natural, ela é espiritual. É os filhos na fé de volta à fé dos pais apostólicos, dos pais na fé. Então, observa que a escritura de Elias está conectando uma geração, uma descendência espiritual. Essa descendência espiritual se trata através de um novo nascimento, não de um nascimento natural. É através da fé e não através da carne. Paulo disse que judeu não é mais o que é na carne, mas aquele que tem a fé de Abraão é contado como descendência de Abraão. Não mais só porque nasceu da descendência de Abraão, tem o direito à promessa hoje. Não, mas aquele que nasce da fé que Abraão teve, esse está vinculado a Abraão. Tu observa que no Antigo Testamento era pelo nascimento natural, mas aqui era uma sombra do verdadeiro nascimento, que é o nascimento espiritual. Então Deus traz uma sombra aqui para a realidade que viria no Novo Testamento. Você sabe, o Antigo Testamento nada mais é do que uma sombra e o Novo Testamento é a realidade. Então eles nasceram e eles tinham uma terra da qual Deus tinha prometido para eles herdarem. E nós temos também promessas que a palavra de Deus deixou para nós. A promessa da imortalidade, por exemplo, de que aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Nós sabemos que os nossos irmãos, eles vão cumprir a parte de aqueles que já partiram, eles vão cumprir a parte de que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Eles vão cumprir a ressurreição. Mas tem que ter alguém vivo que não vai passar pela morte para cumprir a parte de que aquele que crê em Jesus nunca morrerá. Não vai passar pela morte. Os nossos irmãos não tiveram o privilégio de cumprir isso, porque se cumprissem isso, nós não poderíamos vir, porque o arrebatamento já teria acontecido. Então Deus permitiu 7 eras da igreja para que ele expressasse os seus atributos, e agora no tempo final, ele vai cumprir cada promessa. E para provar que esses irmãos das eras não perderam para a morte,
Eles morreram, claro, mas não morreram porque a morte tinha direito de matá-los. Morreram porque Deus ainda não tinha definido que naquele tempo viria o poder para eles irem ao céu em vida. Porque Deus destinou 7 eras, 7 tempos, e o único tempo para o arrebatamento acontecer foi o 7º. Esse era o plano na economia de Deus. Mas para provar de que eles tinham poder para conquistar a morte, como disse Paulo, morte, onde está teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Observa como Paulo enfrentou a morte, não tinha medo da morte, porque ele sabia que dentro dele estava o conquistador da morte. E para provar que eles morreram com esse poder vivificador, eles vão ressuscitar nos nossos dias, para mostrar que a morte não tem poder sobre eles, e que ainda que levou eles por um espaço de tempo, eles têm o poder sobre a morte, porque aqueles que está neles, que eles morreram em Cristo, aquele que habita neles, é aquele que venceu a morte. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele dá uma promessa. Isso qualquer promessa que Deus te dá, ele te dá uma promessa, ele está dizendo sobre o seu futuro, ele está dizendo sobre o seu destino, ele está dizendo sobre aonde você vai chegar. Mas, para você chegar lá, você vai passar por um caminho. E o povo de Israel, então, Deus veio para o Egito e disse: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Deus está falando sobre o destino deles. Essa é a promessa. Vocês vão sair do Egito e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa. O cumprimento da promessa veio 40 anos depois. Entre a promessa e o cumprimento dela houve 40 anos. Nesses 40 anos, eles estavam no deserto. Agora, quando Moisés foi no Egito, Deus não falou do deserto. Deus não disse: vocês vão ter que passar pelo deserto antes de possuir a promessa. Deus falou do destino. Deus não falou para eles os obstáculos que eles passariam para chegar lá. Deus falou do fim. Mas eles teriam que passar por uma preparação para chegar nesse fim. Porque se esse povo entrasse na terra da promessa sem confiar em Deus, eles estavam saindo da escravidão. Eles eram escravos, tinham costumes de escravos, andavam como escravos, viviam como escravos, fustigados, de cabeça baixa. E eles estavam indo para possuir uma terra e ser dono de uma terra. Eles não podiam, com o espírito de escravo, possuir alguma coisa, porque escravo não possui nada. Se eles entram na terra da promessa com o espírito de escravidão, eles não estavam aptos para lutar as batalhas. Eles não estavam aptos para tomar Deus em suas promessas. Eles haviam passado tanto tempo no Egito que eles nem mesmo se lembravam dos atributos desse Deus eterno. Eles não tinham confiança em saber que Deus era um Jeová Jireh, um Jeová Rafá, um Jeová Nissi. Então Deus sabia que antes que pudesse colocar eles na promessa, Deus tinha que colocar dentro deles os atributos, as características necessárias de caráter para eles estarem aptos a possuir a promessa. E é por isso que Deus enviou o deserto. O deserto era necessário para eles. Porque mais importante para Deus do que aquilo que alcançamos é quem se tornamos para alcançar. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no que você alcança. Porque o que você alcança aqui nessa vida são coisas que vão ficar aqui passageiras. Você pode dizer: olha, como eu queria ter aquele bom trabalho e aquele bom salário e morar naquela boa casa. Isso é natural da vida. Nós, claro, temos que pensar nessas coisas. Isso faz parte da vida, é natural. Um homem que não pensa em dar uma boa vida para sua família tem alguma coisa errada, porque ser cristão é ser como Jesus e não só ser religioso. E Jesus, ele deu a própria vida pela sua noiva. Então, um verdadeiro cristão, ele tem que seguir o mesmo padrão. É natural que você vai se preocupar. Jesus se preocupou com o nosso futuro lar, com o lugar para onde nós vamos. Ele disse para os discípulos: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Ele se preocupou, falou sobre o futuro lar. Mas mais importante para Deus do que o que você alcança é quem você se torna. Porque o que você alcança vai ficar aqui, é só para a sua jornada terrena, mas quem você se torna vai definir o seu futuro eterno. O seu destino eterno é definido por quem você é na sua alma. Para onde você vai é definido pelo tipo de natureza que há no seu coração. Então, mais importante do que você alcança é quem você se torna para alcançar.
Esse é o alvo de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Deus está edificando pessoas, edificando caráter. E Deus disse para eles: vocês vão para essa terra que mana leite e mel. Mas Deus sabia que eles precisavam do deserto. E no deserto nós descobrimos quem essas pessoas realmente eram. Você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você é. Você só pode ver a minha aparência e o que eu posso demonstrar por fora. Mas você sabe, a própria hipocrisia é a pessoa demonstrar algo por fora que não está por dentro. E as pessoas podem ser hipócritas e você não tem como descobrir, a menos que Deus te revele por um discernimento. Mas Deus, ele olha para o coração do ser humano. Ele olha além desse véu, além das aparências, Deus olha para a essência. E eu não sei o que tem dentro de você, você não sabe o que tem dentro de mim. Para mim saber o que tem dentro de você, eu preciso conviver com você. E mesmo que eu conviva com você, eu nunca vou te conhecer plenamente, porque existem determinados atributos e características do nosso ser que só são manifestadas sobre circunstâncias específicas. Existem determinadas características nossas que só são manifestadas quando somos colocados sobre determinadas condições. Então, aqueles aspectos da nossa personalidade, aqueles aspectos do nosso caráter, eles passam a se manifestar. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam: Moisés, nós estamos com você. Quem sabe muitos diziam: que bênção, nós temos um profeta. Deus nos enviou um profeta com 2 sinais. O profeta encontrou com um pilar de fogo. E eles falavam da mensagem. E eles estavam vendo as pragas caindo. E eles estavam dizendo: poderoso é o nosso Deus. As pragas caem ao nosso redor e não nos atingem. Oh, aleluias! Essa é a mensagem do profeta. Oh, meu irmão, eu aceitei a mensagem do profeta do Êxodo. Eu estou lendo os escritos do profeta do Êxodo. Mas Deus sabia o que estava no coração deles. Eu te pergunto agora, se Deus sabia o que estava no coração deles, por que Deus chamou eles? Porque Deus sabia que eles não estavam aptos para possuir, porque o coração deles havia se apegado às coisas do Egito. O problema não era que eles estavam no Egito, o problema era que o Egito estava neles. Irmão Branham diz: tire um homem do rio, depois, antes que você possa tirar o rio do homem. Mas do que mata o homem não é o homem estar no rio, é o rio estar no homem. Por isso Jesus orou: não oro que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eles saíram do Egito, mas o Egito permanecia neles. Observa, nós podemos sair do mundo, mas o que nos liberta é o mundo sair de nós. É uma obra interna, é abrir o coração. Mas Deus sabia que o mundo estava neles. E por que mesmo assim Deus chamou? Porque eles eram descendência de Abraão. Eles estavam debaixo da promessa. Deus respeitava suas leis e suas promessas. E Deus sabia que, embora eles não possuiriam a terra, eles seriam condutores da vida. Porque através deles viria uma geração apta para possuir a promessa. Que foi a nova geração que possuiu com Josué. Então Deus chama eles. Mas Deus sabia o que estava no coração deles. Quem não sabia o que estava no coração deles eram eles mesmos. Nós não sabemos o que está plenamente no nosso coração, até que passemos por determinadas circunstâncias. Mas o que vai definir se Deus vai nos levar até a promessa ou não, não é o fato de você passar por uma prova e você descobrir: nossa, eu pensava que eu tinha amor, mas eu descobri que eu não tenho. Eu pensava que eu podia perdoar, mas eu descobri que eu não posso. O problema maior não é você descobrir a sua condição, porque quando Deus te mostra a sua condição, é porque Ele quer te tirar daquela condição. Antes que Deus possa te tirar de uma condição, Ele precisa te convencer e te mostrar que você está naquela condição. Porque o grande problema da era de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, é que ela está cega, nua, pobre, miserável, mas ela não sabe. Então, se ela não sabe, ela não pode se arrepender. Se ela não pode se arrepender, ela não pode mudar. A base da mudança é o arrependimento. Mas, olha, observa isso. Deus mostra a sua condição porque Ele te ama. E Ele quer que você se arrependa. Não é para condenar você. Não é porque Ele é mau. Ele está querendo mostrar: me busque. Se você está passando por uma condição, busque mais a mim. Mas o que define
o destino das pessoas, mesmo que Deus havia feito uma promessa para eles. Então, Deus manteve sua palavra. O povo não manteve. O povo, por escolha própria, eles perderam a chance de possuir a promessa. Por sua própria escolha, Deus havia feito uma promessa. Deus havia tornado disponível. Deus enviou um profeta para eles. Mas quando eles foram colocados à prova e aquilo que estava dentro deles foi manifestado, eles não estavam dispostos a abandonar aquilo para ouvir a mensagem do profeta do Êxodo. Irmãos, a condenação é essa. A luz veio para o mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E aquilo que você ama é onde você coloca o seu coração. E onde você coloca o seu coração é o seu tesouro. Essas pessoas haviam amado as coisas erradas e aquilo se tornou o tesouro delas. E elas amaram mais aquilo do que a promessa. E quando você ama mais algo do que a promessa, Deus tira a promessa de você, mesmo que você tenha ela por direito, porque ele fez isso com Esaú. Você pensa, não, mas foi Jacó que através dos seus esquemas ele conseguiu roubar a primogenitura, não foi? Porque antes dos dois nascerem, Deus disse para Rebeca, o maior servirá ao menor. Mas espera, o maior era o primogênito, era o que tinha direito à primogenitura, o servo era o menor servir o maior. Deus inverteu antes deles nascerem, porque Deus sabia o destino de cada um. Quem amaria promete, quem não amaria. E aquele que não tinha direito, ganhou direito por amar. E aquele que tinha direito, perdeu o direito por não amar. Eles não amaram a promessa. Amaram a idolatria, a prostituição. Murmuravam, duvidavam, tentavam a Deus. E Deus mandou eles pelo deserto para provar o que estava no coração deles. No Salmo 66, versículo 10, Davi diz, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Em Provérbios 17, versículo 3 diz, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Eles foram provados. E na prova, eles fizeram a escolha errada. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma determinada postura. Mas quando eles foram para o deserto, aquilo que estava dentro deles começou a se expressar. Irmãos, nós temos uma escolha para fazer todo dia. A escolha de renunciar nossos desejos, nossas vontades. Renunciar o que desagrada a Deus. E morrer com Cristo todos os dias. E cada dia ser uma pessoa nova. Esse é o nosso desafio. Todos os dias nós temos que renunciar, estar certo. Renunciar nossas razões e nossos direitos. Se queremos caminhar com Jesus. É um caminho estreito, mas é Ele quem te capacita para caminhar. Você só tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu renuncio meu desejo. Eu renuncio meus pensamentos. Eu renuncio os meus planos. Cumpra os teus planos em mim, meu Pai. Deus tem um deserto para você, meu irmão. Deus tem um deserto para mim. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar onde você vai se conhecer. Deus conhece quem é você. Por isso que a justificação vem pela fé. Perante Deus. Perante os homens é pelas obras. Você descobre se você tem fé ou não pelas suas obras. Obra é fé expressada. Mas Deus sabe que você tem fé antes dela virar obra. Eu só sei se você tem fé depois que virar obra. Se diz eu creio no profeta, eu creio no batismo em nome de Jesus. Eu só vou saber se você crê ou não no dia que você batizar. Deus sabe que você crê antes de você batizar. Porque Ele conhece os corações. Então o deserto é para nós nos conhecermos. E então nós decidimos o que vamos fazer. Abrir mão das nossas concupiscências ou não.
Se você abrir mão das concupiscências, Deus pode colocar a promessa em tuas mãos. Se você segurar as concupiscências, você vai ter que segurar as consequências que elas trazem. E aí não foi Deus que não cumpriu a promessa na sua vida. Foi você que renunciou o direito de possuir a promessa por amar mais as coisas que Deus mandou abandonar. E observa o trajeto todinho de Israel. Eram 2 milhões de pessoas no deserto, sem farmácia, sem hospital. Ninguém morreu até que chegasse o tempo de morrer de velhice. Não precisava de Pax. Não precisava. Deus era tudo isso para ele. Eles precisavam de cura, Deus era cura. Eles precisavam de comida, Deus era comida. Irmãos, comida para alimentar 2 milhões de pessoas é muita comida. Deus alimentava. Eles queriam carne, Deus dava carne. Eles até escolhiam o que queriam. Mas tinha um coração insatisfeito. A pessoa com um coração insatisfeito não se trata do quanto você dá. Porque um coração vazio por dentro não pode se satisfazer. A pessoa insatisfeita, ela, não importa o quanto ela tenha, ela sempre sente falta. A pessoa satisfeita pode ter pouco, mas o pouco para ela é muito. Mombrani diz, a riqueza não consiste na quantidade de bens que você tem, mas em quão satisfeito você é com a porção que lhe coube. Você não é feliz por ter, você é feliz por satisfazer, por ser satisfeito. Você tem uma pessoa com pouco, mas satisfeito, é mais feliz do que a que tem muito insatisfeito. A satisfação é a riqueza. Amém? Bom, você pode terminar de ler na sua casa. Nosso tempo aqui já está esgotando. E eu vou apenas ler um parágrafo do irmão Mombrani aqui. E nós vamos terminar então, amém? Espero que você tenha sido abençoado por Deus, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida. Eu vou ler sobre devemos estar no plano de Deus e depois mais 2 parágrafos sobre as provas, as lutas, que é esse deserto que você tem que passar, que eu tenho que passar. O deserto, ele fala de um local de provação, um local inóspito. Os animais que tem lá são venenosos. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. É o lugar com mais adversidade que há sobre a terra, é o deserto. É o lugar mais inóspito possível. Você não acha uma árvore para descansar, debaixo da sombra. Você tem tempestade de areia, você não acha alimento para você comer. Você diz, mas se eu ficar náufrago no mar? Você tem mais chance de sobreviver náufrago no mar do que se você estiver perdido num deserto. No mar, dependendo das condições que você tem, você pode pescar, você tem alimento, você dá um jeito. Pode achar uma ilha. No deserto. Aí você diz, tudo bem, no deserto você pode achar um oásis. Tudo bem, você pode achar um oásis. Mas é o local de maior adversidade que tem o deserto. Extremamente adversidade. De um nível muito alto. Mas na mensagem Unidade de um Deus numa única igreja, parágrafo 24, o profeta diz: e todas as vezes que estas coisas estão acontecendo, o Espírito do Deus vivo está lutando com a carne, tentando afastar o homem de suas próprias realizações. Tentando afastar o homem de seus próprios motivos e objetivos egoístas, a um plano o qual Deus estabeleceu. E desde que o homem trabalhe em seu próprio plano, ele será um fracassado. E o homem pode somente realizar corretamente quando ele volta com o objetivo certo e o motivo correto. E isto é, de acordo com os planos de Deus para ele. Qualquer outra fundação está em areias movediças. Então Deus ele guerreia contra nossos objetivos egoístas para nos colocar no seu plano, na sua vontade, na sua promessa, no que ele quer para nós. Nós temos que renunciar a nós mesmos, então Deus pode nos direcionar para o que ele quer a nosso respeito. Bem. E falando sobre as provas e o que elas geram em nós, mensagem Eu Sei, parágrafo 93 e 94, Mombrani diz assim: eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali.
Quando saiu na manchete dos jornais aqui, faleceu, jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou. Eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida para extrair o que estava nela. Havia muito brana ali que tinha que ser espremido, antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. O deserto é para nos espremer, porque tem muito de nós em nós mesmos. E olha o que o irmão Brand diz no 94. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo essa espremedura é difícil, mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Então você clama, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas, e elas se dissipam e vão embora, mas elas operam para o seu bem. Vamos lembrar disto para que Deus possa obter glória. Amém? Na mensagem deixa eu apenas ver aqui. Dia da Vitória, parágrafo 55, o irmão Brana diz assim. 55 e 57 eu vou ler e nós vamos encerrar com esses dois. O irmão Brana diz, isto parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Então olha só, se você não está centralizado em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções, diz o irmão Brana, que é o deserto. O deserto. Muita gente para no deserto. Não passa do deserto. Fala, não, mas Deus não é um Deus bom. Mas Deus não é um Deus de amor. Não é? Eu devia aceitar o evangelho e tudo ser fácil, ser bom. Se Deus fosse assim, ele estaria mais preocupado com as coisas que você alcança do que quem você é. E Deus está preocupado, nós já falamos, com quem você é. Com o seu caráter. Então, o diz assim, parece ter muitas decepções. Mas estas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Mombrana disse. Agora, não parece que isto seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Olha, Deus levou eles para o deserto para ver o que estava no coração, mas Deus sabia o que estava no coração deles. Deus queria mostrar para eles. Vocês saíram do Egito, mas o Egito não saiu de vocês. Vocês precisam confiar em mim. Olha como vocês se agitam se vir uma doença no meio de vocês. Olha como vocês se agitam se vocês passam um tempo de um pouquinho de escassez de comida. Deviam confiar e orar? Deviam falar com a rocha? Olha como vocês ficam agitados. Vocês estão preocupados, nervosos, não confiam em mim. Entendem? Então, olha como Deus estava trabalhando com eles. Mas essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever. O exército de Faraó estava atrás dele, e a poeira se levantando de 500 mil de homens do exército. E aqui estavam 2 milhões de judeus desamparados, sem nada ali de pé. Homens, mulheres, crianças e assim por diante. E o mar vermelho o havia barrado e o mar morto o havia cercado. Ele não havia nenhum lugar para ir, mas Moisés teve um dia vê quando ele orou. Ele saiu e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse, por que está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isso. Diga aos filhos de Israel que sigam na linha do dever, amém? Aí está você. Não clames a mim. Você está comissionado a levar essas pessoas para lá. Apenas lhes diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém? Que coragem isso deve ser para a pessoa que está enferma. Que coragem isso deve ser para o apóstata. O apóstata é aquele que desistiu, que parou. Quem sabe você parou no meio do caminho, você não manteve a fé, você não permaneceu no caminho. O irmão Brand diz, não é o fim para o apóstata, para aquele que parou, não acabou para você não. Deus tem um caminho provido para você voltar, Deus tem uma forma de te resgatar. Ele resgatou Sansão, resgatou Jonas, resgatou Abraão quando ele se afastou de Deus e teve um filho com Agar.
Deus tem um caminho para te resgatar também. Resgatou Davi, resgatou Israel quando entrava em apostasia. Ele é um Deus tremendo. Mombrand diz, que esperança isso deve ser. Que coragem isso deve dar para o apóstata. Volte e comece de novo. Permaneça na linha do dever. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. É obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isso é tudo que você tem que fazer. Observe, Josué teve um dia V no rio também. Josué teve um dia V em Jericó. Ele com certeza teve. Ali onde ele havia atravessado. Ele primeiro teve um dia V no rio. Ali estava ele no mês de abril. Provavelmente 1 milha para atravessar o Jordão. Porque lá em cima, no topo, do topo das montanhas, lá a neve estava derretendo. E sobre as planícies do rio se espalhava, e sem dúvida o inimigo teria dito: agora Deus é um general, ele não é? Guia o seu exército até aqui, em cima, na época da primavera, quando o rio está pior. Ou seja, que tipo de general é esse? Tá mandando o povo atravessar o Jordão quando ele tá pior, a neve tá derretendo, o Jordão tá gigante, transbordando pelas laterais. Que tipo de general é esse? Não tem muita boa tática de batalha, não é um general muito bom, e era Deus entrando em cena para que ele fosse glorificado na hora mais escura, na maior adversidade. E nós estamos encerrando já, esse é o último parágrafo. Mombrand diz assim: o rio está pior, quando é a pior época de atravessar. Então guia seu exército aqui em cima e os guia para atravessar. Não, Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar vitória. Oh, aleluia. Escutou isso? Deus deixa decepções acontecerem para mostrar vitória. Oh, glórias a Deus. Amém. Mombrand diz, se pudéssemos apenas ver aquilo, vem. Se você pudesse apenas ver que essas coisas que parecem te ferir tanto e estão te contrariando, elas são provas, elas são coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus e fale a palavra. E apenas siga andando em frente. Isso é tudo que há de se fazer com isso. Chegamos a um tempo quando dizemos: Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou de pé contra isso. Fale uma palavra: Senhor, eu creio. E apenas comece a andar para frente. Deus faz a abertura do mar. Você apenas siga andando. Vem. Amém. Aleluias. Muito especial. Deus abençoe você. Eu peço perdão por ser um pouquinho mais longo do que eu esperado normalmente dos programas, mas que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa enraizar essas convicções em nossos corações, que possamos apenas abrir o nosso coração para Deus e deixar Ele realizar essa obra dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de orar pelos jovens destemidos, orar pelo programa Super Raça, programa Jovens Destemidos da Super Raça, para que Deus possa sempre fortalecer esses guerreiros, ungí-los, que Deus abençoe cada um de vocês também.